Oi pessoal, sejam bem-vindos à 17ª videoaula de programação C, e nessa videoaula nós vamos ver sobre structs. Struct não é nada complexo, a videoaula passada foi um conteúdo um pouco mais denso, só que agora é um pouquinho mais calmo, é um conteúdo mais facinho da gente observar, porque struct nada mais é do que um conjunto de variáveis. Basicamente, uma variável que tem várias variáveis dentro. É tipo um bloco de variáveis. Então, para a gente mostrar aqui, eu vou apagar todo o conteúdo da aula passada e mostrar como que se cria uma struct, e a gente vai entender aqui de pouco em pouco. Para criar uma struct é bem simples, a gente vai colocar o nome dela aqui em cima. No caso, struct sempre é criada fora de qualquer função. Não é uma regra, a gente consegue criar struct dentro de funções, só que não tem uma utilidade muito grande. Só que se a gente quiser pode criar, mas na maioria das vezes, quase 100% das vezes, a gente vai criar fora de funções. Struct então, a gente coloca o nome struct, depois a gente vai colocar o nome que a gente quer dar para esse struct, pode ser qualquer nome. Eu vou colocar aqui teste, por exemplo. Depois eu vou abrir chaves e bem aqui no finalzinho, ó, depois das chaves, eu vou colocar um ponto e vírgula. Pronto, aqui eu criei uma struct. E aqui, entre as chaves, eu vou colocar quais variáveis tem dentro da nossa struct. Então, struct é literalmente um conjunto de variáveis. Então, aqui, ó, eu criei uma struct chamada teste e eu quero colocar algumas variáveis aqui dentro. Eu quero falar que toda vez que eu criar uma struct chamada teste, eu vou ter algumas variáveis aqui dentro. Tipo, um A, tipo, um número B, ou se não, uma letra C ou algo do tipo. Ou se não, um exemplo mais prático, um exemplo que vai ser melhor ainda. Eu vou criar uma struct chamada pessoa. Struct chamada pessoa. O que uma pessoa tem? Uma pessoa, ela sempre tem um nome, então eu vou colocar aqui, ó. Ela vai ter um nome. É uma pessoa também tem uma idade, então eu vou colocar aqui idade. Ela também tem um CPF, então eu vou colocar aqui, ó, CPF. Uma pessoa, ela também pode ter altura, então eu vou colocar aqui, ó, um float altura. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque agora eu criei um bloco de variáveis chamado pessoa. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso criar como se fosse uma variável do tipo pessoa. Aqui eu tô como se fosse criando o meu próprio tipo de dado. Eu tô literalmente, na prática, assim, criando um tipo de variável chamado pessoa, que é o quê? Isso daqui. Ou seja, aqui, ó, aqui eu já criei. Aqui eu já criei uma struct, novamente, eu posso usar ela daqui pra frente. Struct, então, é um conjunto de variáveis. Toda vez que eu falar pro código que eu quero criar uma variável chamada pessoa, ele vai entender que eu tô criando um bloco de código que tem todas essas informações aqui dentro. Então, aqui, ó, beleza. Então, aqui eu tô criando um struct, mas como é que usa isso daqui? Eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar uma variável aqui chamada pessoa1. Ou senão eu posso colocar algum nome aqui. Eu vou colocar o nome de Joãozinho. Então, para criar, eu vou colocar struct. Depois eu vou falar qual o tipo de struct que eu tô criando. Estou criando, no caso, o tipo de struct chamado pessoa. Por quê? Porque eu posso ter várias structs no mesmo código. Se eu tiver várias structs, eu tenho que informar qualquer struct que eu tô criando aqui, ó. Então aqui, eu falei que eu quero criar uma variável que é uma struct. No caso aqui, ó, aqui eu defini como que é struct. Aqui eu tô criando uma variável que vai ter essas informações. Então aqui, ó, para isso, eu coloco struct, que tipo de variável que é, qual o struct que é. Depois eu vou colocar o nome da minha variável. Eu vou colocar o nome de Joãozinho. Pronto, agora eu criei uma variável chamada Joãozinho. E que tipo de variável que é essa? É uma struct pessoa. Agora, dentro do Joãozinho aqui, ó, dentro do Joãozinho tem o que? Tem essas 4 informações aqui, ó. Então, no código aqui, o que ele está fazendo na prática? Ele está criando um conjunto de variáveis, um bloco de variáveis chamado Joãozinho. Dentro do Joãozinho tem o quê? Tem todas essas variáveis aqui, ó. Então, como que eu faço para acessar alguma informação dele? Ou se não, eu quero colocar alguma informação nele, por exemplo. Eu vou colocar que ele tem 19 anos. Ó, então, Joãozinho. Joãozinho o quê? Eu quero colocar alguma coisa no Joãozinho. Eu quero mexer na idade, não é? Então, Joãozinho, ponto. Idade é igual a 19. Pronto. Agora eu coloquei que o Joãozinho tem 19 anos. Ou se não, eu quero mexer na altura dele. Quero colocar aquele que tem 1,83. Então, Joãozinho, ponto, altura, igual a quê? 1,83. Agora eu quero mexer no nome dele. Eu quero colocar o nome dele aqui mesmo. Então, eu vou... Como é uma string aqui no caso, né? A gente tem que importar a biblioteca do string.h e usar a função do string copy. Então, eu vou colocar aqui, ó, qual que é o char que eu quero mexer, qual que é o vetor de char ou string que eu quero mexer. No caso, Joãozinho.nome. Aí, ó, eu tô falando aqui, dentro do Joãozinho, que tem essas 4 informações, eu quero acessar o nome, eu quero modificar o nome. Quero acessar ele de alguma forma, ou seja, para ver ou para modificar. Nesse caso daqui, para modificar, né? Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o nome aqui dele, que no caso vai ser, por exemplo, João Paulo. Ser João Paulo. E agora eu também quero mexer no CPF dele. Então como que eu vou fazer isso? Mesma coisa, né? O CPF é um char, então eu vou colocar aqui, ó. Eu quero modificar o CPF dele. Então, Joãozinho.cpf e o CPF dele vai ser 123.456.78902. Eu nem sei se isso daqui é um CPF válido, provavelmente deve ser não, só que aqui é só a fim de teste. Então aqui, ó,
Agora, Joãozinho, a gente tem o quê? Eu criei a variável chamada Joãozinho, que é um bloco de variáveis, é uma struct. Aí dentro do Joãozinho foi colocando aqui as informações de pouco em pouco. Idade, altura, o nome aqui dele. Eu também coloquei aqui o CPF dele. Então agora tá tudo tranquilo, né? E agora como que eu faço para mostrar isso? Como se fosse realmente uma variável normal. No caso, porque ele é uma variável normal, né? Só que ao invés de ser apenas uma variável, ele é mais de uma ao mesmo tempo. Então eu tenho que falar qual que eu quero ver e qual que eu quero mexer. Porque aqui, ó, ele é como se fosse 4 variáveis ao mesmo tempo. Ele é um bloco de variáveis. Se eu quero mexer só na idade dele, que foi o caso aqui, eu vou lá e falo. Vai aqui, ó, no Joãozinho e mexe na idade dele. Coloca alguma coisa na idade dele. Eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Então se depois eu quero ver a idade dele, eu faço que nem eu vou ver um int normal. Porcentagem de... E aqui na frente eu vou colocar que int que eu quero ver. Que int que eu quero ver? A idade. Mas idade de quem? Do Joãozinho, né? Então, Joãozinho.idade. Agora, se eu for colocar aqui pra mostrar, ele vai mostrar, ó, 19. Tem 19 anos. Certinho. E por que isso é bom? Imagina aqui, ó. Dando até uns exemplos que a gente viu, algumas videoaulas para trás, quando a gente foi ver sobre matrizes, a gente viu, na prática, a gente usando para salvar nota de cada aluno. Beleza, só que se cada aluno tivesse mais de uma informação ao mesmo tempo, cada aluno fosse ter nota 1, 2, 3, 4, também tivesse que colocar o nome dele, tivesse que colocar a idade, tivesse que colocar que ano que ele tá, a escola que ele estuda. Você concorda que a gente criar vários vetores, uma para cada uma dessas coisas, não fica um negócio muito legal? Não fica um negócio prático? Então, como que a gente faria isso? Eu não quero ter que criar 7, 8 vetores ao mesmo tempo para isso. Eu posso fazer o quê? Posso fazer um struct e criar um vetor de structs. Mas tô aqui toda hora colocar aqui, ó, struct pessoa, fica meio chato, né? A gente pode dar um apelido para isso. Como que a gente faz para dar um apelido para isso? A gente coloca aqui, ó, antes mesmo do nome do struct, aqui, ó, a gente coloca type def. TypeDef, eu crio uma struct chamada pessoa e bem aqui no finalzinho eu vou colocar que nome que é que eu vou dar para esse struct daqui, ó. Eu vou dar um apelido para ela, eu posso dar o apelido que eu quiser. Vou dar o apelido de pessoa, que vai ter o mesmo nome da struct aqui, ó. Não precisa ser o mesmo nome, só que eu gosto de dar o mesmo nome para ficar um negócio mais didático, ficar mais bonitinho. Então aqui, ó, o que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô apelidando toda a struct de pessoa. Então, se eu já tô apelidando struct de pessoa, eu não preciso falar que é uma pessoa. Não preciso colocar aqui, ó, struct do tipo pessoa. Eu só coloco pessoa. Vai dar certo da mesma forma. Aí, ó. No caso aqui, ele não mostrou que eu tirei o print, né? Vamos devolver o print pra cá. Aí, ó, voltei aqui o print para mostrar a idade e quando a gente dá run, ele vai mostrar que tem 19 anos, normalmente, tá vendo? Só para eu não ter que ficar toda hora escrevendo struct pessoa, struct tal coisa, eu vou dar um apelido para ela já. Eu criei struct e chamei a struct de pessoa e dei o apelido para a struct pessoa também de pessoa. Eu podia colocar outra coisa aqui, eu posso. Não faria muito sentido, mas se eu quisesse colocar só P, eu posso. Aí no caso eu tenho que colocar P aqui também, ó. Tá vendo? Mas no caso eu vou colocar a pessoa para ficar um negócio mais didático, mais visualmente bonito, organizado também, né? Então, como que ficaria algo daquele estilo lá? A gente poderia fazer algo assim, ó. Struct aluno, vou colocar aluno aqui agora. Struct aluno, o que cada aluno vai ter? Nome, idade, o CPF. Eu não vou deixar aqui. No lugar do CPF, vou colocar int o ano que a pessoa tá, ou senão a série. Vou colocar a série que ela tá fazendo agora. Vou também colocar a nota 1 que ela teve, ou se não, melhor, vou colocar um vetor aqui, ó. Eu vou criar um vetor de 5 notas aqui, ó. Por quê? Porque eu não preciso ter que criar nota 1, 2, 3, 4. Eu crio um vetor, já crio várias notas de uma vez só, né? Cada aluno também tem uma altura, importante de... Bom, acredito que seja importante de saber, né? A altura dos alunos. E beleza, aqui, ó. Aqui eu tô criando várias coisas ao mesmo tempo. Eu não precisava criar 5 vetores para cada uma dessas informações aqui. Eu só crio uma struct chamada aluno e depois crio um vetor de structs. Aqui, ó. Aluno, eu vou colocar alunos tais escola. Ou senão, por exemplo, aluno ensino médio. Quantos alunos vai ter ali? Quantos alunos eu vou colocar no programa? Eu vou colocar 100 alunos. Aqui, ó. Perfeito. Agora, o que eu fiz? Criei um vetor de structs. Um vetor de um bloco de código. Ou seja, tem 100 blocos de códigos. O que tem dentro de cada um desses blocos de código? Todas essas informações aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero preencher o primeiro aluno. Eu quero preencher alguma coisa do primeiro aluno. O que eu faço? Vem aqui, ó, alunos ensino médio, primeiro aluno é o quê? É o aluno de número 0. Eu quero colocar o que no primeiro aluno? Eu quero colocar que a idade dele é 16. Olha aqui, ó, idade é igual a 16. Aí, ó, acessei o primeiro aluno. No primeiro aluno, fui acessar a parte da idade, coloquei que é igual a 16. Isso aqui lendo um pouco orientação ao objeto.
Então, ó, dá pra gente, fica um negócio bem mais organizado, a gente fazer assim, um negócio bem mais prático, a gente também não precisaria criar vários for, um para cada vetor, se a gente fosse criar um vetor para cada coisa disso aqui. Ou se não, nota, porque olha aqui, ó, nota ele é um vetor, né? Imagina um vetor dentro de um vetor, a gente acessa normalmente, vamos aqui, ó. Eu quero colocar aqui o primeiro aluno, primeira nota dele foi 7. Como que eu faço? Aluno 0, acessei o quê? O primeiro aluno. Primeiro aluno eu vou acessar o quê? A parte do nota. Mas nota é um vetor, eu quero acessar o que do nota? Eu quero acessar o primeiro elemento da nota dele aqui, ó. Quero colocar que a primeira nota dele foi 7. Aí, ó, perfeito. Acessei o primeiro aluno, no primeiro aluno eu quero acessar o quê? A nota dele. Mas qual nota? A primeira nota, por isso que eu coloquei nota 0 aqui, ó. Beleza, eu acessei a nota, eu quero fazer o quê? Colocar um 7 aqui, ó. Perfeito, agora, primeiro aluno, na primeira nota, tem o 7. Se eu for colocar aqui, ó, como que eu faço pra mostrar isso? Da mesma forma aqui, ó. Vou acessar o quê? O primeiro aluno eu vou acessar o quê? A primeira nota dele, então, nota 0. Então, beleza, ó. Acessei a primeira nota dele, e agora esse valor vai fazer o quê? Vai mostrar aqui no porcentagem dele. Vamos ver se tá mostrando o número 7. E tá mostrando o número 7. Olha que beleza, olha que coisa linda. Tá dando certinho. É mais prático a gente fazer isso quando a gente tem muito dado para trabalhar. Assim, não, eu vou fazer algum programa de entrega, tem que ter o quê? O ID da entrega, talvez o endereço da entrega, a data, tem que ter um monte de coisa. Cria uma struct. Ou se não, eu quero deixar o negócio mais organizado. Aqui, porque eu só tenho aluno, né? Mas e se eu tivesse vários tipos de pessoas? Tivesse o aluno, tivesse o professor, tais coisas. Você concorda que o aluno tem o nome, idade, CPF também, o professor também, nome, idade, CPF? E se eu criasse uma outra struct só para isso? Criativo assim, ó. Eu criar uma struct de quê? De informações pessoais. Vou colocar info pessoal. Criei aqui, ó, uma informação de informação pessoal. Aí na struct de informação pessoal vai ter o quê? Todo número, toda pessoa tem nome, toda pessoa tem uma idade, um CPF aqui, por exemplo. E então, beleza aqui, ó. Então, informações pessoais, tá tranquilo, né, ó. Criei uma struct chamada info pessoal, coloquei que essas são as variáveis dentro desse bloco. Agora eu vou dar o apelido, né, que eu coloquei typedef. Eu vou colocar esse apelido de info pessoal também, pra ficar organizadinho. E um ponto e vírgula agora pra finalizar. Então, beleza, eu tenho aqui informação pessoal. Se eu quisesse agora ter mais de um tipo de dado aqui, ó, quisesse ter o tipo de dado aluno e o tipo de dado professor, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, professor, talvez, ele já teria o quê? Vou dar o nome aqui, né? Professor, ele tem nome, idade, certinho, só que aqui, ó. Isso é o quê? Informação pessoal. O que eu posso fazer? Só crio informação pessoal. Aí, ó. Criei uma variável do tipo informação pessoal, que é o quê? Que é isso aqui, ó. E vou dar um nome para essa variável. Vou colocar esse nome só de pessoal mesmo, só que com uma underline aqui, ó. Então, beleza. Todo professor tem o quê? Tem uma informação pessoal. Mas o que é informação pessoal? Essas três variáveis aqui ao mesmo tempo. Aí, ó, certinho. O aluno também. Todo aluno tem informação pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Informação pessoal é o quê? Informação pessoal, beleza, ó. Tranquilamente, da mesma forma. Só que o professor aqui, ó, eu vou colocar aqui, o professor, ele vai ter o quê? Ele vai ter o salário dele. Ele também vai ter a disciplina que ele vai estar ensinando, não é? Então aqui, ó, já a disciplina, eu vou colocar, a disciplina vai ter até 50 caracteres. No caso 51, porque tem um lugar do caractere nulo, né? Então, beleza aqui, ó. O aluno tem a série, a nota que ele teve, tem a altura dele também. Essa altura daqui eu vou tirar, na real. O professor já tem o quê? As informações pessoais também. Só que ele já tem o salário que ele tá recebendo e também a disciplina que ele tá ensinando. Então, beleza. Só que aqui, é uma struct dentro de uma struct. Olha que negócio confuso. Isso é o que nós chamamos de aninhamento. Uma struct dentro de uma struct. Só que, como que a gente faz para acessar isso? Literalmente, da mesma forma. Vamos ver aqui, ó. Vamos criar uma variável do tipo professor aqui, ó. Então, professor. Cria uma variável do tipo professor. Eu vou colocar o nome dele de quê? Vou colocar o nome dele de Jorginho. Aí, ó, Jorginho. O Jorginho, ele tem o quê? Ele tem informação pessoal. Então aqui, ó, como que eu faço para acessar a informação pessoal dele? Qual que é o nome da variável? Info pessoal. Então eu quero acessar o quê? Info pessoal do Jorginho. Tá aqui, ó. Jorginho.info pessoal. Beleza. Só que o que é um info pessoal? O info pessoal não é um struct. Info pessoal tem mais de uma coisa aqui dentro. Como que o código vai saber o que eu quero acessar? Eu quero acessar a idade, por exemplo, dele. Então aqui, ó. A partir de uma struct, eu acessei outra struct. E nessa outra struct eu vou acessar o quê? A idade. Aí, ó.
de uma coisa eu vou acessando a outra através desses pontos daqui, ó. Que é através desses pontos. Então aqui, ó, a partir do Jorginho, cria uma struct chamada professor. Cria uma struct do tipo professor, na verdade, chamado Jorginho. Aí eu acessei a struct, eu falei aqui, ó, que eu quero mexer com a struct. Só que ele vai lá e pergunta, o que você quer mexer com essa struct? Tem 3 coisas aqui dentro, eu não sei o que é. Então eu vou lá e falo, eu quero mexer com a informação pessoal. Ele, não, beleza, certinho. Só que informação pessoal, o que é informação pessoal? Informação pessoal tem 3 coisas aqui dentro, ele ainda fica se questionando, o que você vai acessar aqui dentro? Não sei o que você vai acessar. Então eu vou lá e falo, o que eu vou acessar aqui dentro é a idade. Aí, ó, vou acessando de uma coisa, vou acessando a outra. Então eu vou lá, Jardim, ele tem o quê? Ele... 25 anos, por exemplo. Aí, ó, certinho. Então agora, de uma eu vou acessando a outra. Se eu quiser mostrar aqui, ó, literalmente da mesma forma. Aí, ó, 25 anos aí, ó, perfeito. Mas se eu quisesse já colocar tudo de uma vez só, eu quero colocar tudo de uma vez só. Eu vou tirar esse info professor aqui, ó, só para o exemplo ficar mais fácil. É o que? Eu vou colocar um char nome, só para mostrar como seria pra gente colocar tudo de uma vez só. Vou criar aqui, ó, professor chamado Jorginho. Eu não quero ter que aqui embaixo ficar colocando Jorginho.nome igual a tal, ou no caso usar string copy, né? Jorginho.salário igual a tal, Jorginho disciplina, aí usa string copy pra tal coisa. Eu não quero fazer isso. Eu quero já colocar tudo de uma vez só. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Igual, que nem eu vou colocar um vetor. No caso aqui eu tenho que colocar tudo na ordem, né? Qual que é a primeira coisa? É o nome. Qual que é o nome do Jorginho? É Jorginho, né? O nome do Jorginho é Jorginho. Qual que é o salário dele? Eu vou colocar aqui que o salário dele é de 4.500. No caso não é o vetor, né? 4.500. E a disciplina dele, ele vai dar a disciplina de química. Aí, ó, coloquei tudo de uma vez só, olha aqui, ó. Aqui, eu já coloquei então aqui, ó. Na primeira coisa, Jorginho. Mas qual que é a primeira coisa? É o nome, aí, ó. Tem que colocar tudo na ordem. Mas será que tá funcionando? Vamos ver se tá funcionando isso daqui. Vamos colocar aqui, ó. Jorginho.nome pra mostrar. Vamos colocar aqui, ó. Que é um string, né? Então, porcentagem S. Vamos ver se tá dando certo. E tá dando certo aí, ó. Mostrou que o nome do Jorginho é Jorginho. Assim, não. Eu quero ver o salário dele. Qual que é o salário dele? O salário dele é... Opa, aqui não é a idade, né? Eu coloquei idade. O salário dele aqui, ó. Vamos ver quanto que é o salário dele. O salário dele é 2.500 aí, ó. Deu certinho. Mas esse... E no exemplo de antes aqui? Porque antes eu tinha o quê? Uma struct dentro de uma struct. Eu vou fazer literalmente a mesma coisa. Só que no caso, vai ficar com um par de chaves a mais. Vamos ver como que ficaria isso aqui, ó. Voltei a criar o info pessoal, então aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que colocar o quê? O info pessoal. Só que o info pessoal é uma struct. Então como que eu faço para colocar um valor dentro de uma struct? Coloca isso aqui, ó. Aqui vai vir o quê? Uma struct. Que nem quando a gente vai atribuir os valores à matriz. A gente tem que colocar o quê? Matriz nada mais é do que um vetor de vetores, né? Então eu vou lá e coloco o primeiro vetor, segundo e o terceiro. Algo bem parecido. É literalmente a mesma lógica que eu vou usar aqui, ó. No caso aqui, ó, primeira variável é uma struct, então eu vou colocar um par de chaves aqui, ó, abrindo e fechando chaves e colocar alguma coisa aqui dentro. O que eu vou colocar? O nome, idade, CPF. Então eu vou colocar aqui, ó, nome, idade e CPF. Então aqui, ó, nome, idade, CPF é o que? Os valores que eu coloquei dentro da primeira variável, que é o que? Struct, uma struct. Depois, salário, coloquei aqui, 4.500. Disciplina, coloquei isso aqui, ó. Vamos ver se tá dando certo. Vamos ver aqui, ó, Jardim, vamos mostrar aqui para mostrar o que? Informação pessoal. Mas o que do informação pessoal? Eu quero que mostre um nome. Então vamos ver aqui, ó. Deu certinho, tá vendo? Deu literalmente certinho aqui agora. Tá, mas esse struct só serviria para isso? Tá também pra gente usar como retorno de função. Pensa aqui, ó. Eu tô quase que criando um tipo de variável chamado info pessoa, né? Info pessoal. Só que, e se eu criasse uma struct chamada raízes, criar uma struct chamada raízes e vai ter o que? O x1 e o x2. Eu acho que você já entendeu onde que eu quero chegar aqui, ó. E se eu fazer uma função de Bhaskara, que ele vai retornar o que? Vai retornar direto e vai retornar duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai retornar um bloco. Ele vai retornar o x1 e o x2. Ele vai retornar as duas coisas ao mesmo tempo. Dá pra gente fazer isso. Vamos ver como que ficaria isso? Então vamos criar aqui, ó. Vamos criar uma função aqui, ó. Essa função ela vai retornar o quê? Uma struct chamada raízes. Então a função é de qual tipo? É do tipo raízes. Então eu criei uma função do tipo raízes. Vou até colocar um R maiúsculo aqui, ó. Só porque toda a struct coloquei com R maiúsculo. Vamos colocar coloquei com uma letra maiúscula, vamos colocar aqui também. Beleza, então aqui, raízes, eu vou colocar o nome da função como fórmula Q, de fórmula quadrática. Ele vai precisar do que? Do int A, int B, int C para funcionar. Então, vamos escrever isso aqui, ver como ficaria. Então aqui agora, ó, já tá calculando tudo certinho.
criou a variável delta, que está calculando o delta aqui. Aí também criou uma struct chamada soluções do tipo raízes. E ele já colocou aqui, ó, que o x1 vale tal coisa, o x2 vale tal coisa. Então o que essa função agora vai retornar? Vai retornar os dois valores ao mesmo tempo. Vai retornar a struct inteira que eu criei. A struct soluções. Ó, aqui, ó. Agora ela está retornando o quê? Uma struct que tem o quê? 2 valores. Ela está conseguindo retornar 2 valores ao mesmo tempo. Isso só é possível graças à struct. Vamos ver que está funcionando. Então vou eu criar uma struct aqui, ó. Porque é o que? Ele está retornando uma struct. Então eu tenho que criar uma struct para receber essa struct. Então eu vou criar o que? Uma struct chamada resposta. E o que ela vai receber? Ela vai receber o que essa função aqui está retornando. Mas ela precisa dos valores de A, B e C, né? Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 5 e 6. Os coeficientes A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 6 tem que retornar como raízes x1 igual a menos 2 e x2 igual a menos 3. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos colocar aqui, ó, para mostrar dois números inteiros. Que números inteiros são esses? Resposta x1 e resposta x2. Vamos ver se está funcionando. Aqui que beleza, ó. Tá retornando menos 2 e menos 3. Uma struct está retornando duas coisas ao mesmo tempo. Uma função aqui no caso está retornando duas coisas ao mesmo tempo graças às structs. E se eu tivesse... isso é porque é uma função de segundo grau, né? Se fosse uma função de terceiro grau ou algo nesse estilo, aí já não tem mais duas raízes. Pode ter três. Eu posso... É só criar aqui, ó. x3. Ou senão eu posso ter infinitas possibilidades que eu posso fazer usando struct. Só que pensa aqui comigo, ó. Uma struct nada mais é do que um bloco de variáveis. Eu quase que estou criando um tipo de variáveis aqui. Só que se eu estou criando um tipo de variável chamado raízes, será que eu posso usar um ponteiro para isso? Consigo usar um ponteiro para isso. No caso, eu vou apagar essa função daqui, ó, que não vou mais usar ela. Mas eu posso criar o quê? Um ponteiro para essa função daqui. Então, o ponteiro é de qual tipo? Do tipo raízes. Então aqui, ó. Ponteiro para o tipo raízes. Ele vai apontar para o quê? Para uma variável do tipo raízes. Então o que eu tenho que fazer? Também tem que criar uma variável do tipo raiz, né? Eu vou criar aqui em cima, ó, raízes. Vou criar uma variável chamada teste. E aqui, ó, eu criei um ponteiro do tipo raízes que vai apontar para o quê? Para o teste. Então ele precisa do quê? Do endereço do teste. Aí, ó, tudo que a gente viu na videoaula passada de ponteiros. Mas agora, o que eu faço aqui com isso? Ó, a gente viu também em ponteiros que a gente consegue modificar o valor das coisas através do ponteiro. Então eu consigo modificar a variável teste a partir desse ponteiro daqui, ó. Como que eu faço isso? Então eu vou falar o quê? O que eu quero ir até essa struct e modificar ela. Esse ir até é o asterisco, como a gente viu na aula passada. Então, ó, ir até o endereço que o ponteiro aqui, ó, tá apontando, que no caso é o teste. Então eu vou até o teste e vou colocar o quê? E vou colocar x1 igual a 1, só pra gente testar. Só que, olha aqui, ó, ele tá dando um problema. Por que ele tá dando problema? Aí que tem um detalhezinho que a gente tem que falar aqui, ó. Como que ele vai saber? Ele vai até o quê? O ponteiro ou o ponteiro x1? Ele fica confuso aqui, ó, tipo, vai até o endereço. Ele fica se questionando, o que é o endereço? Isso é o endereço ou tudo isso daqui é o endereço? Ele fica sempre se perguntando o que é o endereço. Então eu vou lá e coloco aqui, ó, parênteses aqui, ó. Aí, ó. Então, ele limitou. Agora, o parênteses já acaba aqui, ele já entende. O endereço é esse aqui, ó. Beleza, o endereço é esse aqui. Então, ele foi até o lugar e acessou o x1. Tá vendo? Isso aqui é só questão de precedência, porque o ponto tem uma precedência maior do que o asterisco aqui na programação. Então, beleza. Agora tá tudo certo. Se eu printar isso aqui, ele já vai mostrar um. Tranquilo. Só que isso é feio, não é? Colocar aqui, ó, parênteses, asterisco, endereço, outros parênteses, um ponto. Isso aqui é um negócio bem feio, não é? Então, como que a gente pode deixar isso aqui mais bonitinho? Usando o operador seta. O que é o operador seta? Esse aqui, ó, ponte x1. Essas duas linhas de código fazem literalmente a mesma coisa. Só que seta é mais bonitinha, mais fácil da gente entender do que usar isso aqui, ó. E isso é literalmente a mesma coisa. Aqui, eu vou até o lugar. Quando fui até o lugar, eu vou acessar o x1. Aqui eu tenho aqui. A partir do endereço, eu acesso o x1. Os dois é literalmente a mesma coisa. Eles são sinônimos. Eu posso usar o que eu quiser. Se você quiser usar aqui em cima, você pode usar também. Vai funcionar da mesma forma. Se quiser usar o de baixo, pode usar também. Você usa o que você quiser. Só que o de baixo eu acho que fica mais bonitinho da gente usar. Geralmente é mais comum a gente usar o de baixo. Fica mais organizadinho. Então, é assim que a gente cria e mexe com ponteiros envolvendo struct. É um negócio que a gente não vai ter que se preocupar tanto agora, que é um negócio que a gente vai ver mais em estrutura de dados. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, botem nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.